Muito bem, caros alunos, caras alunas, eu sou o professor Fábio e na aula de hoje a gente vai trabalhar, ou melhor, a gente vai estudar um pouquinho de leitura em inglês, dessa vez com duas estratégias que elas funcionam muito bem juntas. Então eu acho que é interessante que vocês prestem bastante atenção, que é o conhecimento prévio e a previsão instrumental, ou como a gente chama em inglês, Background Knowledge and Instrumental Prediction. Só dando um resuminho rápido do que vocês vão ver por aqui, a parte de falar sobre o conhecimento prévio, vocês têm que pensar que nada do que vocês vão ler na vida de vocês, nem o texto mais acadêmico do mundo, você lê do zero. E a previsão instrumental e se eu não souber o que significa o que está ali, o que eu faço? Eu vou para o dicionário? Vou começar a ler? Não. Primeira coisa, deixa eu retomar alguns conceitos básicos em inglês instrumental e leitura de língua inglesa. Primeiro conceito, você sempre tem que ler o texto integralmente, mas não quer dizer que você precisa entender o texto como um todo. Segundo, depende muito de que tipo de informação que você precisa do seu texto. Você pode utilizar o skimming, inclusive para conhecer. Inclusive, hoje a gente até vai rever um pouquinho de skimming para poder fazer o background knowledge, mas não é necessário isso. Então, vamos começar a nossa aula falando então do conhecimento prévio e como que ele funciona. Background knowledge, basicamente, é quando você tenta utilizar aquilo que você já sabe para tentar entender o que você está vendo agora. E aí que a gente tem que pensar um pouco, que eu acho que é importante isso para a gente. O conhecimento prévio, ele não é uma coisa exclusiva de se usar em inglês, nós usamos em português direto. Por exemplo, vocês estão vendo esse vídeo aqui, muito provavelmente você já deve conhecer outros vídeos em língua inglesa, e você sabe, por exemplo, o que é uma leitura, sabe a dificuldade que a leitura tem. Então, há alguns conhecimentos que você traz. Quando você vai, por exemplo, pegar um celular, ninguém precisa abrir um manual de um celular para saber como ele funciona. Alguns nem vêm até com o manual. Por quê? Porque o funcionamento de um é muito parecido com o de outros. E qualquer eletrodoméstico que você vai comprar, acontece a mesma coisa. Por exemplo, como uma TV nova. Você não vai ler o manual da TV se você já conhecer aquele tipo de TV. Então, você pega o Smart TV, por exemplo. Todas as Smart TVs são muito parecidas em termos de funcionalidade. Você só vai procurar o manual quando você tiver alguma coisa mais específica. Então, por isso, quando você vai ler um texto, você já sabe o que esperar daquele texto. Então, você faz o seguinte contraponto quando a gente vai fazer a leitura e fazer a comparação. Há três coisas que vocês precisam entender. Primeiro, o chamado text to word. Text to word significa o seguinte: quando eu vou ler o texto, eu vou procurar conhecimento do mundo. Ou seja, minha vivência, minha vivência em outro lugar. Vai entrar, por exemplo, coisas que eu já vi, coisas que eu já assisti, conhecimentos que eu tive por qualquer coisa que tenha no mundo. Então, text to word é como esse texto se comunica com o mundo. É claro que a gente não vai fazer normalmente essas perguntas tipo, quais as ideias, quais as palavras fora, isso aqui tudo, na verdade, acontece tudo junto. Mas é importante que vocês pensem que, em primeiro lugar, você compara o texto com o que existe no mundo. Depois, você compara o texto com o que você já tem dentro de si. Então, suas experiências profissionais e acadêmicas. Você vai comparar também com coisas que você conhece. Então, nem sempre são conectadas ao mundo. Vou dar um exemplo lá da televisão. Nem sempre a ideia de Smart TV tem uma conexão real com o mundo. Mas você sabe, por exemplo, que a gente chama disso entrar na Netflix, numa Smart TV. Então, você não precisa pensar muito porque você sabe esse conhecimento. Aliás, sabe, esse conhecimento é meio incoerente falar isso, mas tudo bem. Aí, temos o text to text, porque você já leu outros textos do mesmo tipo. Então, saber de onde que eu estou lendo meu texto é importante. Por exemplo, se eu estou lendo um texto que ele foi escrito para uma revista, é diferente de que se eu for ler um e-mail. Então, eu vou usar o que eu sei sobre esses textos para poder fazer a minha leitura e essa minha leitura funcionar. E aí, para a gente poder começar, deixa eu explicar uma coisa para vocês que eu acho que é super importante,
que é a seguinte. Quando a gente fala, basicamente, em estratégia de leitura de usar o background knowledge, quando vocês pegam textos que já estão didatizados, ou mesmo por eu passo exercícios para vocês, eu normalmente faço algumas perguntas de pré-leitura. Isso é para ativar o conhecimento prévio de vocês. Então, a gente pergunta sobre o assunto e tudo bem, tudo sem problema nenhum. Só que quando você vai ler o texto, não tem perguntas sobre ele. Então você tem que procurar alguns mecanismos para tentar ajudar vocês. Então, quais são esses mecanismos? O primeiro de todos, é você olhar o título e tentar tirar algumas ideias do título. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a primeira coisa é quando a gente vai falar sobre o título. E a câmera está desfocando aqui, né? Já no foco automático é essa maravilha. Então, quando a gente fala de transformar o texto a partir do título, tentar entender a partir do título, primordial. Outra coisa que vocês podem utilizar, vocês dão uma olhada no texto e começam a procurar palavras repetidas, palavras que aparecem 2, 3, 4, 5 vezes. Isso tudo entra também. Não é o que eu vou usar aqui hoje, porque o texto que eu peguei é um fragmento menor que caiba no PowerPoint, mas é uma sugestão para vocês também. E aí, então, o título do texto é Transforming Trash into Protest Art. Então, esse é o título do meu texto, que traduzido fica Transformando lixo em arte de protesto. Assim, eu não vou ser a pessoa que vai dizer, nossa, traduza o texto, mas título não tem problema. Porque o título vai te dar muita informação básica, às vezes que você precisa. Então, quando você vai pegar transformando lixo em arte, você tem que começar a elaborar algumas perguntas para você mesmo responder. E isso é um processo automático, uma coisa que você faz na tua cabeça, sem você precisar se preocupar muito com essas ideias. Então, eu elaborei 4 perguntas baseadas nesse título. As suas não precisam ser iguais às minhas. Então, eu digo assim: o que é arte de protesto? Ou seja, o que eu sei sobre arte de protesto? Quais os meus conhecimentos sobre arte de protesto? Que tipos de protesto podem ser feitos usando arte? Se eu já vi algum exemplo de gente fazendo arte com lixo, porque se a gente voltar lá, está falando que eles fazem arte com lixo. Então, será que eu já conheço isso? E eu posso pensar como que o lixo pode ser transformado em arte. Aí você tem que pensar o seguinte, beleza, mas eu nunca vi artista que faz arte do lixo. E aí, como que eu faço? Você é uma pessoa inteligente, acredito eu. Você pode deduzir. Por exemplo, a última pergunta, eu não tenho a menor ideia de ter visto aquilo, mas eu posso supor. E é aí que entra o que nós chamamos de previsão. Às vezes eu não tenho conhecimento sobre aquilo. Aliás, muitas das vezes eu não vou ter. Mas eu posso deduzir esse conhecimento. Então, para eu poder deduzir, eu olho também alguns aspectos. Então, essas perguntas todas vão ser para ativar o que eu já sei. E mesmo que eu já saiba, gente, pode ser que esteja errado. Então, vamos lá. Quando a gente fala de arte de protesto, para mim, é toda arte que tem como objetivo apresentar uma crítica a algum problema da sociedade. Então, isso para mim é arte de protesto. Talvez você pode dizer arte de protesto é feito por artistas que visam derrubar o governo. É uma possibilidade, não tem problema. Você tem que coletar toda a informação que você sabe, porque quando você vai ler o texto, você vai começar a confirmar ou negar isso daí. Então é importante que você faça o levantamento. Depois, a gente chega a que tipos de protesto podem ser feitos usando arte. E aí, para mim, podem ser feitos protestos com protestos políticos, contra a desigualdade social, contra o governo, contra problemas ambientais, contra a fome, pelos direitos das pessoas negras e por aí vai. Então, eu posso, nesse ponto, deduzir mais coisas. Eu coloquei essas reticências justamente para dizer: olha, tem mais coisa que eu poderia colocar. E aí, então nós já temos duas ideias. Eu já levantei o que para mim é arte de protesto e o que eu acho de como que as pessoas fazem com essa arte de protesto.
Aí chegamos na terceira. Que tipos de protestos? Eu já vi exemplos de gente fazendo arte com lixo. E aí eu confesso que eu não sabia. Mas para efeitos dessa aula, o que, que eu fiz? Eu fui pesquisar no Google Imagens. Então eu tenho aqui, este é um exemplo de arte feita usando lixo. E assim, gente, é claro que vocês, quanto mais repertório vocês tiverem, melhor. Ah, mas aí eu lembrei de um cara, do Vic Muniz. O Vic Muniz faz arte também com lixo. É que ele utiliza materiais não convencionais, como borra de café, essas coisas. E, gente, e esse conhecimento você pode usar. Então, o Vic Muniz é um cara que faz arte desse tipo. Então, aqui eu tenho uma onda feita de discos de vinil, feita de LPs. Aí eu tenho também esse tubarão feito com, me parece que é feito de plástico. Então, notem aqui, tudo que ele faz, tudo que aparece os dentes, é tudo material plástico. Então, quer dizer, eu começo a perceber um padrão nisso. Quando eu faço arte com lixo, então, teoricamente, é voltado mais para escultura, para colagem, para esse tipo de coisa. E aí, como que o lixo pode ser transformado em arte? Então, eu parto da ideia que o lixo pode ser transformado em arte formando imagens, misturando com técnicas tradicionais, fazendo colagens. Então, eu imagino que o lixo, do jeito que está falando de arte de protesto, seja alguma coisa visual. Que nem aquele tubarãozinho lá que nós vimos no outro slide, talvez seja um protesto contra o problema da poluição dos mares. Eu vou imaginar que aquilo fosse uma arte de protesto. E aí, a partir daqui, nós já podemos sintetizar o que nós sabemos do texto. E aí você sintetiza da maneira que para você fizer mais sentido. Então, por exemplo, se para você faz mais sentido fazer uma frase que é uma síntese mesmo, faça. Se você quiser escrever em tópicos, também reduzir aquela resposta a tópicos até menores, pode, não tem problema. O bom nessa parte é que você consiga descrever o seu conhecimento prévio. E aí, o texto que a gente vai ler, além de ter aquele título, é retirado dessa National Geographic, Reino Unido, The Power of Touch. Talvez saber a matéria de capa não seja tão importante, mas saber que é de uma revista é importante. Por quê? Porque eu sei que então esse texto ele tem um caráter informativo. Então o que eu vou ter que procurar nesse texto, provavelmente? Vou imaginar que é um texto de revista. Quem são as pessoas que estão fazendo essa arte com lixo? Então o texto provavelmente vai mostrar quem faz isso. E vai ter uma reportagem explicando as motivações, ou seja, dando o máximo de informações que tiver. O lugar, o país. Porque, como o texto de revista ele é jornalístico, ele tem que te dar o máximo de informações possível. Então, isso que a gente começa a pensar da ideia do que eu vou encontrar no texto. E aí, pegando essas respostas aqui, a gente chega nisso aqui. O texto de caráter informativo vai apresentar pessoas que usam lixo para fazer arte com o propósito de protestar contra algum problema social e esse lixo deve ser usado na forma de escultura. Então eu fiz uma síntese de tudo que eu levantei nas outras questões. Veja que eu fiz em uma frase só, mas você pode fazer do jeito que você quiser, fazer em tópicos. Eu particularmente não gosto muito de tópicos, porque às vezes você acaba escrevendo duas, três coisas que são iguais, então você poderia fazer pelo menos, na minha visão, claro, e deve ser minha visão porque ela está certa. Brincadeira, brincadeira, gente, não é bem assim, mas para mim se eu consigo colocar o máximo de informações, independente de quantas frases, quantos tópicos for, melhor. Só que tópico, ele vai parecer muito igual algumas coisas que vocês colocarem, mas fica a escolha de vocês. E o texto é esse. Aí vocês podem pensar, mas poxa, professor, esse texto é enorme. Esse texto aqui. Vamos combinar uma coisa. Primeiro, estabeleça para que você está lendo esse texto. No caso que nós vamos fazer aqui hoje, eu estou lendo porque eu quero saber as ideias gerais. Eu não estou interessado nas informações. Eu não estou procurando informações nesse texto. Eu quero saber o geralzão dele. Então, a primeira coisa que eu faço é marcar a primeira frase, pegar o título e fazer a tradução, como eu já fiz. A segunda é pegar todos esses trechos que estão em vermelho, que é a primeira frase de cada parágrafo,
e fazer uma leitura a partir dela. Então fica assim. Bem menor, né? Esse texto reduz mais ou menos pela metade, justamente por conta disso. Aí eu marquei, eu grifei, na verdade, as palavras que são parecidas com português e os nomes próprios. Então eu sei que studying é estudando, academy é academia, arts é arts. Então eu sei que estudando numa academia de artes é Kinshasa, ou deve ser Kinshasa, não sei agora como pronunciar isso, é uma palavra que provavelmente é algum nome de alguma coisa. Creating, então eles estão criando alguma coisa. With proper materials, materiais próprios, materiais apropriados. Resin, que é com resina. Students, que são estudantes. Aí eu tenho Democratic Republic of the Congo, então eu sei que isso aqui aconteceu no Congo. Decided, decidiu, different é diferente. Depois eu tenho artists, que são artistas. Familiar, que é familiar. Congolese audience, eu tenho uma audiência, no caso público, congolense. Particularly aspect, eu sei que os artistas estão familiarizados com a. Só falando por cima, com a audiência congolesa e especialmente e particularmente de um aspecto da vida deles. Alguma coisa foi gerada localmente, então generada localmente, hyper-consumerist nation, então nações hiperconsumistas ou consumeristas. Eu tenho Kinshasa de novo. Depois eu tenho non-receptacle plastic, então plástico não reciclável. Aí eu vou ter depois a palavra China, que é China, que é o nome. Eu esqueci de marcar aqui, vai dar um nome. Create sculpture, então criar esculturas. E performance art, que é arte performática, e artist, como artistas. Public equity, que é equidade pública, e emergency, que é emergência. Então aí, gente, isso já te dá uma boa ideia, inclusive daquilo que nós vimos na pergunta anterior. Então eu já sei que vão ser esculturas. Lembra que eu falei para vocês, normalmente as artes têm sido feitas em forma de escultura, então vai ser de escultura. E será que travou? E aí fica assim. O texto explica que após anos estudando na academia de arte, os professores pediam para criar trabalhos usando resinas. Alguns. Não, desculpa. Aí a gente fez isso daqui. Aqui não está marcado, mas assim. Nesse caso aqui, tem a marcação de algumas coisas que a gente já sabe, sempre está aí para a escola e tudo mais. Então, vocês vão ver o que aqui nós temos. Aqui não sei porque que não está aparecendo. Agora tá. As palavras years para anos, teachers, que é para professores, work, que é para trabalho ou trabalhar, Paris, que é Paris, Democratic Republic of Congo, a República Democrática do Congo. Eu tenho work, que é trabalhar de novo, ou trabalho, life, que é vida, country, que é país, markets, que são mercados, hand, que é mão, e countries, novamente, são países. Então, com base nisso, eu chego nesse texto. O texto explica que, após anos estudando na academia de arte, os professores pediam para criar trabalhos usando resinas. Alguns estudantes da República Democrática do Congo decidiram por algo diferente. O trabalho tinha que ser familiar aos artistas da audiência congolesa, foi gerado localmente pelos cidadãos no país por nações hiperconsumistas. Em Kinshasa, com de plástico não reciclável mercados, mão, países e China. Ao criar esculturas com arte performática, os artistas com acuidade pública diante dessa emergência. Aí você tem duas opções. Tá vendo que tem essas lacunas aí? Ou você volta para o texto e traduz, ou você completa com aquilo que parecer mais lógico. Nesse caso, eu optei por ir para o tradutor ou para o dicionário, porque o que acontece aqui, gente? Aqui eu estou lidando com trechos em inglês que são extremamente específicos e que talvez vocês não saibam. Então, a primeira opção que eu coloco é você ir para pegar o dicionário. Então, eu peguei aqui
algumas expressões do Transforming Protest into Art. Mas antes disso eu vi a palavra waste. Waste é uma palavra que nesse texto aparece 3 vezes. Então, se aparece 3 vezes, eu tenho que procurar no dicionário essa palavra, porque palavras que se repetem em inglês se repetem que são importantes. E para isso, ou eu deduzo pelo contexto, ou eu utilizo o dicionário. Indo pelo contexto, a gente vê que tem a palavra waste. E vemos também que está a palavra lixo, trash, no texto. Trash nós sabemos que é lixo. Nós sabemos o título. Então, se trash está no título, então quer dizer que ele é importante. Se waste está no título, então quer dizer que waste também é importante. Então, essa é a primeira alternativa. Se eu acho uma palavra que tem alguma conexão, parece ter alguma conexão com a palavra de cima, eu posso usar isso. Em segundo lugar, eu posso usar um dicionário. No dicionário, que eu peguei lá do Michaelis, diz assim: desperdício, esbanjamento, dissipação, perda, quebra, derrame, gasto, desgaste, estrago de material inútil, supérfluo, sobras, resíduos, refúgio, borra, lixo e deserto, solidão, ermo, terra inculta, arque, ruína, devastação devido à guerra ao fogo. Aí o que eu faço? Se eu quer um texto sobre lixo, eu vou escolher significados que se aproximem de lixo. Que no caso é esse daqui. É desperdício, material inútil ou supérfluo, sobra de resíduo, refúgio, borra e também lixo. Aí eu volto para o meu texto. Então eu sei que tudo que está aqui como waste é tratado como lixo. Então o trabalho dela tinha que ser familiar a artistas e a audiência congolesa. O lixo. Lixo que é gerado localmente pelos cidadãos. Esse material é colocado no país por rações hiperconsumistas. E aí todo o resto ainda está em branco. Aí então, eu posso pegar alguns desses termos e traduzir. Então eu tenho goods, bottles, gutters, quickening passe, wanted to dial up, ongoing. Então o que eu faço? Eu traduzo essas palavras. E assim, traduzir as palavras que eu não bato de um galhão pra gente, viu? Mas não recorro à tradução sempre. Por que não recorrer à tradução sempre? Porque nem sempre eu consigo traduzir o contexto daquilo ali. E às vezes sai errado. Então temos gutters, que são sarjetas, second and third hand goods, que estão bem de segunda e terceira mão, ou terceira categoria. E assim, no caso, deixa eu explicar aqui também para vocês uma coisa. Você só vai procurar no dicionário, e de preferência vocês devem usar muito tradutor, pegando frases completas. É mais fácil você achar o contexto. Aí nós temos aqui cast-off, que são refúgios, são lixos. Non-recyclable plastic bottle, são garrafas de plástico não recicláveis. High-income countries, países com uma renda muito alta. Quickening passe, em ritmo acelerado. The artists want to dial up. Os artistas já vão marcar. E ongoing emergency é a emergência contínua. E assim, eu acho que é interessante que vocês observem que essas palavras vocês podem tanto procurar no dicionário quanto traduzir, e não é nem um terço do texto. Porque eu não condeno tradução. Acho que tradução é uma ferramenta muito boa e que poupa muito tempo, desde que você saiba o que você está fazendo. Aí eu fiz uma modificação já usando essas palavras. Então aqui na tela, vocês percebem que ele já está mais perto do texto original. E a partir daí, a gente pode dizer que a República Democrática do Congo usa material, lixo com material, e para falar de problemas ligados ao meio ambiente e contra o uso indiscriminado de produtos. E isso aqui é tudo, gente. Basicamente, a estratégia de leitura, ela consiste da gente identificar essas palavras, essas expressões, esse tudo que vocês estão vendo aí, e com base nisso, eu começo a me forçar a tentar descobrir o que o texto faz. Então é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na nossa próxima aula.